Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fica Sussa, junto com o Pod Life. Eu sou Samuel Monteiro e hoje é a sala de visita. E essa sala de visita ela vai ser muito especial porque vamos falar do poder e agir de Deus na vida de Emily Góes. Emily, obrigado pela sua vinda, pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui, né? Espero que hoje o meu testemunho seja uma carta viva, né? Que possa inspirar você a olhar mais para Jesus, a receber do amor dele. Então, estou feliz de estar aqui. Hoje eu estou entendendo o que meus convidados falam quando eu convido, que fiquei nervoso, porque realmente é diferente quando você está desse lado aqui. A gente fica um pouco mais nervoso. Uma coisa você tá como apresentador, né? Outra coisa é ser entrevistado. Isso. É porque eu acho que o apresentador ele tem o domínio da situação, ele sabe o roteiro ali pra onde a coisa vai correr. E aí isso dá um pouco de segurança, né? E aí aqui eu fico assim, pra onde a conversa vai, né? Então agora você vai ter uma nova expectativa aí de quando você for fazer as entrevistas. Sim. Vai ver como... Uma nova perspectiva. E eu agradeço o convite mesmo, eu tô bem feliz por dois motivos. Um, por esse mesmo, né? A primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de estar desse lado, sendo entrevistada, é legal. Bacana. E segundo, porque é a primeira vez que eu vou contar o meu testemunho. Eu contar. Nossa, por incrível que pareça, né? Tem 10 anos, vai fazer 10 anos em 2025 que isso aconteceu. E eu sempre fugi. Uma pela timidez, outra por carregar uma carga emocional muito forte disso que aconteceu. Então eu começava a falar, eu me emocionava, chorava. E aí eu falava, melhor não falar. Sério? Você não conseguia soltar, desenvolver? Não conseguia. Eu nunca, assim, eu acredito que você passar por uma situação dessa é um trauma grande, assim, né? Uhum. A experiência em si, você ter uma notícia de um diagnóstico pesado e tal. E eu nunca fiz terapia, assim, tenho vontade de fazer, mas nunca fiz. Então talvez durante uma época eu precisaria ter feito, para aprender a lidar posteriormente com aquela carga emocional. Então eu começava a falar, eu já me emocionava, já ia falava, não vou falar mais. É que dá um bloqueio, né? A gente chama de bloqueio, e aí Sim. Fica travado, não consegue... Exatamente. E quem falava pra você? Alguém contava alguma coisa? Meu pai. Seu pai? Meu pai, na verdade, tiveram 3 experiências. Uma experiência foi a gravação do EP da Michelle. A Michelle, minha irmã, né, ela compõe. E aí, logo depois dessa experiência que eu tive, a gente viveu um tempo de avivamento, assim, né, por orar mais. A gente, quando algo difícil acontece, a gente acaba orando mais, buscando mais. Verdade. Né? E aí, logo depois que eu recebi a cura, a Michelle gravou o EP dela. E aí, no EP tinha uma faixa que é o meu testemunho, só que é o meu pai contando. E no dia do ao vivo, que foi na Igreja Bíblica da Paz, também é o meu pai contando. E eu fiquei só do lado, assim, é isso aí, é verdade. Foi isso que aconteceu. E aí só na concordância. Só concordando. E aí teve uma terceira vez que ele deu testemunho na igreja do pastor Mário, não sei se você conhece. Não, acho que não. Da IEQ do Jardim Coimbra, que foi uma igreja que orou muito quando eu tava, né, no hospital. E também eu fiquei do lado, só assim. Foi isso mesmo, tá? Então hoje, de verdade, é a primeira vez. E olha só que uma coisa interessante de falar, né? Eu tava pensando, no final de ano a gente sempre fica meio reflexivo, assim, né? Fazendo um retrospecto do ano. E aí eu tava pensando, nossa, o ano que vem eu faço 33 anos. E aí eu lembrei de uma frase de um pastor que ele falava assim, ele cuidava de jovens. Ele falava, Jesus parou aos 33, agora é nossa vez. E aí eu senti claramente Deus falando comigo, agora é sua vez, vai. Aproveita assim esse ano simbólico, né, de 33 Sim. anos, para falar mais do que Deus tem feito na sua vida. Então acho que hoje é uma preparação para 2025. Não, então, com certeza. Nossa, eu fico feliz e honrado por saber disso, né, que a gente está sendo aí pioneiro nessa questão. Amém. Poxa, legal, glória a Deus, Deus abençoe cada vez mais aí. Amém. E que realmente venha ser um instrumento de Deus para alcançar muitas vidas. A gente está precisando nesse tempo desse avivamento. Eu costumo falar, não sei se você tem essa percepção, de que ultimamente não está tendo muitos milagres na igreja. Está tendo assim uma cura muito mais emocional do que física. Faz tempo que eu não vejo curas físicas na igreja, né? Pode falar. Eu acredito que as curas, a Bíblia fala que os sinais acompanhariam os que creem, né? Então, o que tem faltado talvez é o básico, né? Porque a vivência da oração, da palavra, eu lembro quando fé, né? Eu me converti há uns anos atrás, não tinha essa questão de celulares, não tinha essa tecnologia toda, então assim, a gente estava mais para aquilo, né? Sim. Os cultos não eram tão online, então tinha mais a presença física. Sim. Então eu percebi que tinha um grande avivamento. Da época que eu me converti até agora, eu percebi que deu uma esfriada. A gente fala tanto de avivamento, mas eu não sei se a gente está perto desse avivamento, se a gente se afastou. Tanto quando eu vi
acompanhei um pouco do que aconteceu com você, eu falei, isso é fantástico. Sim, Eu não vi mais em YouTubes, em TikToks, testemunhos assim. sim. Eu ouço Que muito. impactam, né? Que Porque, na impactam. verdade, os testemunhos eles servem para salvar pessoas mesmo. Porque às vezes aquela pessoa que não crê ou que nunca teve um contato com a fé, quando vê um testemunho, se impacta de tal forma que você acaba se tornando só um canal, né? Para outras pessoas conhecerem. Mas isso é verdade, mas a gente precisa buscar. Eu acredito que o avivamento começa em casa. Sim. Eu acredito muito nisso, sabe? A igreja em casa que fecha a porta do quarto, que ora. E aí quando se reúne já tá todo mundo aquecido. Já vai e pro aí... culto já também, né? O culto começa quando você toma a iniciativa de ir já, né? Isso, não quando isso. começa ali os louvores e tal. Exatamente. Acho que a vida, né? A vida, o dia a dia tem que ser um culto. E aí, Exatamente. quando a gente se ajunta, isso vai transbordar. É isso que eu falo, que a importância de ir pra igreja, né? Teve uma época da minha vida que eu dei uma parada. Uhum. Porque eu tava caindo nessa coisa de, tudo igual. Uhum. Né? Eu tava ficando meio chateado com alguns sistemas. Uhum. Só que Deus me despertou, falou, peraí, não é bem assim. Tanto lá em Atos fala, congregai-vos, juntai-vos, comunhão uns com os outros, Sim. porque é uma chama. Uhum. Eu vi aquela ilustração do palito de fósforo. Um palito de fósforo é uma coisa, o 2, 3 já faz. O que é um incêndio, o que é fogo é uma coisa, incêndio é outra, né? Sim. Fogo é quando ele tá ali sozinho, incêndio é quando ele se junta com todos. Sim. E aí fica mais fácil se agir, sabe? Com certeza, com certeza. E Deus operar, mano. Às vezes a gente fala de né, estudar movimentos novos, né, tipo células, grupos pequenos, na minha igreja chama Life, e quando a gente para olhar para a Bíblia, nada mais é do que voltar a como começou. Exatamente. A igreja começou assim, né, oravam, perseveravam unânimes, no templo, nas casas, né, no partir do pão, na comunhão. Então, às vezes a gente quer inventar a roda e ela já foi inventada, é só tá dando nome em cima do nome, né? Exatamente, eu acho que você tocou no exatamente. ponto legal. Exatamente. O evangelho é simples. É simples. É muito simples, não precisa ser mistificado, não precisa ser inventado nada. Sim. É só estar ali, na comunhão uns com os outros, que milagres acontecem. É isso. Em Atos mesmo fala que havia milagres, só por fato de Sim. estarmos juntos, na comunhão uns com os outros. Sim. Não precisa aquelas campanhas milaborantes, né? Exatamente. Acho que o Mas evangelho bom. é simples, né? A gente precisa se voltar cada vez mais, né? Eu creio num último avivamento, sabe? Sim. Antes da volta de Cristo, eu creio. E a gente pode fazer parte disso. Opa, com certeza. E tá aqui pode- um instrumento, né? pode Nessa fazer era parte. tecnológica, né? Porque os anos vão mudando, então a gente precisa também se adaptar às mudanças. Sim. E eu creio que, como eu falo com o Marcos, que é um parceiro nosso que faz parte com a gente, hoje infelizmente não pôde estar conosco, a gente sempre fala que o podcast ele vai ser um dos instrumentos de Deus para alcançar vidas, porque tá muito ali no celular, muito acessível. Uhum. Né? Você pode ver um corte desse no ônibus, você pode ver um corte desse na hora do almoço do seu trabalho, e ali ser impactado, porque a palavra de Deus está sendo transmitida. Né? Então, quando a gente criou tanto o podcast, o Fica Sussa, quanto o Life, é nesse sentido. Deus, usa a nossa vida. Amém. A gente cansou de se esconder. Exatamente. Vamos dar nossa cara a tapa, vamos falar do Evangelho, Amém. e seja o bem que Ele isso quiser. mesmo. Amém. E por falar nisso, você tem um podcast também, né? Você falou da experiência de estar aí. Fala para os nossos seguidores aí, qual é o seu podcast, do que se trata. Deixa o endereço para eles poderem também estar te acompanhando. Sim. Então, quando eu vivi essa experiência, né, que eu vou contar um pouco hoje, quando eu estava no hospital internada, eu comecei a pensar, tipo, como a nossa vida é breve demais e como que eu poderia, vamos supor, se eu não tivesse sobrevivido naquela situação, muita coisa que eu vivi com Deus eu nunca tinha contado. Tenho músicas que eu não tinha composto, que eu não tinha gravado ainda, não tinha cantado para ninguém. E aí o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, que se eu saísse, eu ia começar a registrar tanto as minhas histórias com Deus, quanto da minha família, das pessoas próximas. E aí eu tenho essa dificuldade, que eu estou tentando me livrar dela, que é a procrastinação. Nossa, isso aí. Eu jogo muito pra frente, se você for pensar, foi em 2015, né? Eu fui começar em 2022. Aí parei 2 anos, voltei agora em 2024. Então, assim, estou aprendendo, né? Mas o projeto Resenha do Louvor é um projeto que visa entrevistar pessoas comuns, mas com grandes histórias com Jesus para contar. Então, se vocês quiserem conhecer, vai ser um prazer. A gente deu uma parada agora, voltem em fevereiro, né, com as entrevistas ao vivo. Mas é Resenha do Louvor, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas tem muita coisa lá no canal ainda, né? Tá lá. Então... Tem 2 temporadas. Eu fiz uma temporada com a minha família, então tem os vídeos lá. E fiz uma temporada agora com 4
amigas, que foi bem legal também, foi bem, bem Bacana. forte. E falar em família, vejo que você tem um valor familiar muito forte. Sim, sim. Certo? Conta um pouco da sua família, pastores, né? Você nasceu no berço evangélico? Sim, sim. Eu brinquei esses dias, falei pra alguém que eu nasci, tipo, eu fui salva antes de nascer, eu falei brincando, né? Claro que biblicamente isso não se aplica, né? Você tem que crer e confessar com a tua boca. Sim. Mas eu falo isso porque os meus pais, eles vieram de um contexto de famílias completamente desfuncionais, né? Bem parecidas até, né? Contexto de traição, de alcoolismo, de prostituição, de violência. E eles, na adolescência, se conheceram na igreja. Então, ali a minha mãe teve a sua vida transformada, meu pai também, né? E juntos ali se apaixonaram um pelo outro, né? E conseguiram quebrar aquele ciclo, né? Porque uma tendência natural é você dar o que você recebeu. Quando você veio de um lar desestruturado, você vai construir um lar igual, né? E eles quebraram aquele ciclo e construíram uma família que eles não tiveram, né? Então eu falo, nasci salva entre aspas, porque eu nasci nesse contexto, né? Já nasci nesse contexto, meus pais cristãos, servindo ao Senhor, né? Ensinando os princípios da palavra para nós. E um privilégio, né? Um privilégio. Então com 6 anos eu aceitei Jesus. Num culto, assim, eu ia pro culto para brincar. A criança? Normal. Ia pro culto para brincar, levava várias broncas, cooperadores e tal. Mas você não tem cara de ser levadinha, você era levado quando você era criança? Era mesmo? Era. Assim, o meu problema sempre foi conversar muito. Tanto na escola e na igreja, a reclamação que minha mãe recebia era, ela não para de falar. Assim, se eu encontro uma pessoa que eu faço amizade, pronto. Desenrola, e aí na igreja, nessa época que eu aceitei Jesus, era a Débora. Sentava com a Débora lá no fundo e conversava. E aí teve um dia que a gente levou uma bronca e a cooperadora separou a gente. Aí nisso que ela separou a gente, eu sentei lá na frente e aí não tinha o que fazer, eu falei, vou prestar atenção. E aí meu pai tava fazendo uma palavra falando sobre o amor de Jesus, Jesus tinha se entregado por nós e tal, e aí de repente, cara, comecei a me ver assim, querendo chorar, e o que tá acontecendo? E aí quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente e aceitei Jesus, com 6 anos de idade. E aquele sentimento, assim, de preenchimento que o Espírito Santo trouxe naquele dia, com 6 anos, eu falei, caramba, eu quero sentir isso Olha que pro bacana. resto da minha vida. Santa cooperadora, né? Que Santa separou você da Débora. Eu creio que ela já está com o Senhor, mas amém, glória a Deus. Bênção. Então, você às vezes que acha que os cooperadores, obreiros são chatos, às vezes você fala que seu pai é chato que não te deixa dar liberdade. Exatamente. Olha a experiência aí, ó. Se não fosse a cooperadora separar as duas falantes, exatamente, né? O limite às vezes... Você não teria tido essa experiência com Deus, né? Exatamente. Bacana. Isso mesmo. E hoje, Emily, você trabalha? O que você faz de profissão? Sim, eu me formei em publicidade e propaganda, né? É a minha área de formação. Hoje eu não estou na área, já tem bastante tempo que eu não estou na área. Me aventurei por algumas coisas, tentando empreender, abrir escola de música, algo voltado para fotografia, vídeo. E hoje eu estou com a minha cunhada tem um consultório odontológico, né? Certo. E eu trabalho lá com ela hoje. Cuido da agenda, da recepção, faço bem pouco do que seria a minha área, que é o marketing, né? Uhum. Mas assim, para o futuro eu tenho pensado nisso, em fazer algo... Eu me formei em 2013, então essa tecnologia que a gente vive hoje, né, que foram 2 fatores que trouxeram a evolução tecnológica, né, para nós, que é tipo ter o mundo na mão. Sim. O celular, né, o smartphone e a banda larga. Em 2013 isso estava muito engatinhando, então mudou muita coisa, né? E aí eu tenho, assim, para o futuro o projeto de fazer algo voltado para marketing, voltado para consultório, que aí eu consigo somar com a minha cunhada, mas consigo expandir e atender outros consultórios, tipo, no Brasil inteiro. É uma coisa que eu tenho pensado para o próximo ano. E mais são as mãos de Deus. Aí o povo vai lá me ver no consultório e fala, por que você não faz odontologia? Então, né? Não faz protético? É isso que eu ia perguntar também, né? Eu não sei, eu fico assim, será que a gente tem que ser movido por proposta ou por propósito? Porque é totalmente fora do meu propósito, assim, fazer algo na área. Primeiro que eu não aguento ver sangue. Eu entro lá, às vezes ela tá extraindo um dente, eu vejo sangue e já... Ai, meu Deus. Aí é complicado, não dá pra gente fazer algo que as não pessoas tá falam, coração, não tá no coração. Exatamente. Eu ouço as pessoas falando, eu falo, não, realmente seria uma oportunidade, mas é algo muito distante, assim, nunca sonhei. O meu sonho, assim, profissional sempre teve relacionado à comunicação ou à música. Uhum. Essa área, né? Pelo que eu percebi, tá bem dentro de você ligado mesmo, tanto comunicação quanto música. Exato. Hoje você tem um podcast, quando você era mais nova você era falante. Exatamente. Então tudo indica pra Tudo aquilo. combina pra isso.
eu teve uma vez que eu comecei a fazer terapia, né? Tanto que hoje eu estudo um pouco sobre terapia. Esse canal, o Fica Sussa, ele é baseado nisso. Né? Eu quero muito futuramente ajudar as pessoas nessa questão de terapias. Por que eu comecei a fazer terapia? Porque chegou uma fase da minha vida que nada estava dando certo. Falido, separado, perdi minha mãe, não tenho filhos, sem relacionamento, com 38 anos de idade. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Sou trabalhador, sou esforçado, gente boa, me dou bem com todo mundo, por onde eu passo as portas ficam abertas, e ser bom parece que não estava sendo legal. Aí começa a vir aquela sementinha do diabo. Ser bom não vale a pena. Vamos pra zoeira. Mulher gosta de homem que não presta. A vida só dá certo pra quem fez coisa errada. E o diabo plantando essa semente. E eu já com meus princípios cristãos, eu falei, não, deve ser o evangelho, seguir a cruz, né? O caminho é estreito. E teve um dia que, logo a partida da minha mãe, que foi um momento bem difícil, eu sentei no quarto, né? E ali eu tava, Deus, por quê? Por que a grama do vizinho é mais verde? Mas não com inveja, mas você querendo entender o sentido da vida. E foi quando Deus falou pra mim que comportamento errado, os resultados são errados. É que assim, palavras e comportamentos são igual munições. Se você usar na arma certa, vai fazer estrago. Mas se você não usar, são só munições numa caixa. Eu, como assim, Deus? Aí Deus mostrou pra mim. Não é tudo espiritual, nem tudo é demônio. Não adianta você orar, repreender para um monte que nem tudo é comportamento. Com certeza. Aí Deus falou, quem é você, Samuel? Eu sou Samuel. Não, quem é o Samuel? Porque se você não sabe quem você é, Deus você não sabe o que você faz. Foi uma terapia já ali, né? Porque Foi. quando você começa a sentir no seu coração essas perguntas, praticamente você estava fazendo terapia com Deus, né? Foi, literalmente. Deus sendo seu terapeuta. Eu tive essa experiência com Deus. Eu falei, mano, eu fui me questionando, falei, realmente eu não sei quem eu sou, não sei o que eu sou, não sei o que eu gosto, não sei o que é valor, não sei o que é propósito, não sei o que é meta. Aí tem aquele filme Alice nos Países das Maravilhas, né? Onde ela encontra o gato e ela pergunta, pra onde essa estrada leva? Pra onde você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho serve. Aí eu tava indo de relacionamento aqui, de trabalho ali, de função aqui, e nada acontecia. Aí depois eu fui buscar terapia, porque nem tudo é demônio, são comportamentos. Então conseguia juntar uma coisa na outra. Fui entendendo muita coisa, e hoje, graças a Deus, eu descobri o meu propósito. E as coisas começaram a dar resultados. E pra mim, uma virada de chave foi Jó capítulo 7, versículo 14. A esperança para a árvore, ainda que cortada, ao cheiro das águas brotará. Aí as águas. Jesus ele diz que ele é água viva. E a palavra fala, conhecer a verdade vos libertará. Então é Cristo. Não é no mundão. Não está nas drogas, não está na prostituição, não está em relacionamentos, não está em bebidas, mas na palavra. Então quando eu comecei realmente a buscar a palavra, junto com a terapia, as coisas começaram a se encaixar. O avião com as duas asas, ele só voa se estiver alinhadas. Senão, uma asa só não voa. E é importante, né, ter esse entendimento. Eu acredito que tudo é de Deus. Né? Você fazer discipulado é de Deus, você buscar cura, libertação é de Deus, mas a terapia também é de Deus. Então, mas sabe, antigamente, não sei se você vai lembrar, mas tinha muito preconceito em relação a isso. Ciência e Bíblia não misturavam. Terapia e Bíblia não misturavam. Então eles sempre tinham esse preconceito, e eu cresci um pouco com isso também. Tipo, uns conceitos que antigamente tinha na igreja, que ser rico não vai pro céu. Você tem que ser pobre, tem que ser simples. Mas qual é o conceito de pobreza, de riqueza? Eu cresci bitolado com isso. Eu fugia de dinheiro, né? Uma coisa que Deus tratou no meu coração foi isso. Mas sabe por que você só paga dívida? Porque você só pensa em trabalhar para pagar dívida. Isso na terapia? Também. E depois eu fui juntando as coisas. Entendi. Porque a minha crença de dinheiro era só isso. Viver para pagar as contas. Entendi. Mas dinheiro foi feito para muito mais do que só pagar as contas. Tanto que hoje, quando eu trabalho, eu estava conversando com uma menina lá que ela estava com uns problemas. E eu falei o seguinte, mano. Quando você vem trabalhar, você não tem que pensar em pagar as contas. Mas por que você está aqui? Primeiro, eu estou aqui porque eu gosto do que eu faço. Segundo, porque eu quero ser feliz, me divertir lá fora. Depois eu pago conta. Então, o meu primeiro objetivo é porque eu gosto do que eu faço. As pessoas vão trabalhar porque é preciso pagar aluguel. Com a mentalidade errada. Né? Já. E aí o dinheiro vai embora. Sim. Tudo é uma energia. Com certeza. E se você está nessa vibração errada... Quando eu aprendi sobre crenças, mudou muita coisa. Tem as crenças limitantes e tem as crenças que te funcionam. Qual é que você está vibrando? Sim. Entendeu? Isso é bem importante. Eu gosto desses conteúdos assim. O Paulo Vieira... Conhece o Paulo Vieira? Conheço, sigo ele. Tem o método CIS, né? Aí uma amiga minha comprou e a gente está fazendo. Ela comprou
É bem caro, deve ser uma experiência incrível, eu quero ir um dia. Também, mas... É caro, mas vai chegar o dia. E ela comprou online e a gente tem feito. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre autorresponsabilidade, que é um pouco do que você falou no início, que às vezes você quer culpar Deus, o universo, o próximo, o meu amigo, o meu só a sócio. consequência do que você fez, né? Você está colhendo o que você plantou, não colhendo o que você não plantou. Exatamente. Tem aquele livro O Poder da Ação dele. Você já leu? O Poder da Ação eu nunca li. Eu li, eu comprei, eu tenho, é muito bom. Foi um dos livros também assim que me fez dá um estalo, assim. Que foi meio que uma confirmação daquilo que Deus estava falando já, porque a gente acha que é da nossa cabeça. Sim. Né? Não, mas será que é isso mesmo? Aí Deus começa a usar as coisas para confirmar também, né? As coisas se complementam, né? Eu, assim, até hoje, esse tipo de conteúdo, eu não vejo que se opõe, sabe? Tipo assim, as coisas de Deus, as coisas se somam muito. Sim. Tem um outro cara que, ele é polêmico, né? Tem coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo, mas é o Pablo Marçal. Também muita coisa que ele fala, é Bíblia. Faz sentido, pura. Né? E eles são cristãos, né? Tanto o Vieira quanto o Marçal. Exatamente. E quanto mais eu estudo terapia, inclusive tem um diploma ali, meu primeiro diplominha, que assim, quanto mais eu estudo terapia, mais eu vejo a perfeição, vejo Deus, vejo a existência, como isso acontece. Sim. Sabe, tem uma parte que eu estava estudando sobre neurociência. Existem bilhões de explosões dentro do nosso cérebro, chamados neurônios, eles estão ali. Sabe, o tempo todo produzindo energia. De onde que tem energia dentro da nossa cabeça? É energia mesmo. Sim. Se eu não me engano, acho que dá para acender uma lâmpada. Caramba. Essa conversa aqui não é aleatória, é complexa. Sim. O nosso músculo, ele tem vários... estão se mexendo, se movendo, a nossa voz, então tudo é muito complexo. Então, quando eu estudo terapia e vou entendendo sobre o comportamento humano, mais eu vejo a perfeição e a graça de Deus. Exatamente. É muito fantástico. No momento algum se contradiz, né? Só confirma a grandiosidade de Deus. E entender essas coisas é importante. Neurociência, ela te ajuda muito em questão de você desenvolver inteligência emocional. Os caras é ateu, os caras não creem em Deus. Meu, existe aqueles que creem, aqueles que não creem, e aí você, como você falou, o Papo Marçal é polêmico, mas aquilo que eu pego... gosto, ouve de tudo, retém o que é bom. Exatamente. Que a palavra fala, né? É isso aí. Tudo, retém o que é bom. Mas beleza, menino. A gente te conheceu um pouco, né? Você falou... Acho que é importante até falar um pouco da questão do louvor. Você falou que compõe, que você gosta muito da área musical. Você toca, canta, como que é isso aí? A música é um amor, assim, uma paixão na minha vida é a música. E foi meu pai que meio que colocou a gente nisso, né? Meu pai conta uma experiência que uma vez ele chegou pra... Era bem novo, assim, né? Meu pai começou a pastorear meio que sem querer, o pastor da igreja morreu, não tinha outra pessoa, fica aí enquanto até vir um pastor. E aí ele foi ficando e tá até hoje, né? Aí, claro, ele se preparou depois, se fortaleceu, mas ele conta que teve uma experiência que ele chegou pro culto e os músicos estavam sentados e os instrumentos estavam desligados. Aí ele falou, o que aconteceu? Eles, a gente não tá bem hoje, não vai tocar. Aí ele falou, tudo bem. Aí subiu no púlpito e falou, normal, vou fazer o culto, vamos nas palmas, nos corinhos, tudo certo. Aí ele começou a orar, ele falou que quando ele começou a orar, na abertura do culto, ele olhou pro banco e estava sentado minha mãe e a escadinha, né? Que meu pai e minha mãe não tinha TV, não tinha internet, eles trabalharam. E aí o Espírito Santo falou pra ele, eles são os seus auxiliares no ministério, investe neles. E aí foi quando começou, que aí meu pai começou, assim, já investia em termos de Bíblia, né, porque sempre compartilhou a palavra com a gente, mas aí ele começou a investir nessa questão da música. Aí colocou o Adam e a Michelle para estudar, não dá para pagar para os 4, então o Adam e a Michelle estudaram em conservatório, eu e o Davi recebia de terceirizado. Sei. E aí começou assim, depois com uns 13 mais ou menos, eu falei, eu quero estudar mesmo música. Aí fui buscar uma escola, achei a EMESP, né, Escola de Música do Estado de São Paulo, que é gratuita. Aí prestei uns 2 anos, reprovei no 3º ano eu passei. Então fiquei 2 anos lá, dos 15 aos 17, onde eu desenvolvi um pouco mais, parte teórica e tal. E é isso, eu amo a música e principalmente quando está conectada com, assim, a música como uma ferramenta de conexão com Deus. Né? E nesse contexto eu amo mais ainda. Hoje eu não estou tão ligada à música quanto eu gostaria. Não estou tocando na igreja no momento, toco só na célula, né, no live que a gente chama. E essa questão da composição, eu não sou compositora, mas 2 momentos específicos de busca, assim, do Senhor, eu recebi 2 músicas, assim, prontas. Foram músicas que você recebeu. Foi inspiração, não foi
transpiração, né? Porque tem gente que sabe compor. O cara senta e você fala assim, escreve uma música sobre amor, o cara vai escrever, né? Eu não sou, mas eu tenho essas 2 músicas que eu quero gravar. Mas você canta também, ou só toca? Eu canto, eu tento. Mas tá eu bom. gosto de cantar, mas eu preciso estudar mais. Você vê como são as coisas, né? Você falou, tem gente que vai lá, senta e compõe. São perfis de personalidade e traços de caráter, né? Sim. No meu caso, aqui tem 2 diferenças. Eu já sou mais fácil de compor, escrever, gravar, eu já tenho essa facilidade. Sabe, vamos escrever uma música? Vamos. Eu consigo. Eu tenho várias músicas que eu tenho gravado, guardado, mas assim, eu não sou da área da música. Não adianta, já tentei, já fiz escola, fui expulso, convidado a se retirar 3 vezes. Oh, meu Deus. Foi uma vez lá na sede da Olavo Bilac lá. Lembra do pastor Cristiano? Quando a gente foi pra... Da onde meu pai era o pastor, lá do Vila Isso, Lais. ali na Vila Lais. Lembro. Aí a gente foi fazer uns cursos lá também. Aí eles desistiram, eu fui continuando. Chegou uma hora que a professora falou, querido, vamos ter umas aulas particulares aqui, você fica até mais tarde. Quando o pessoal sair, eu pego só você, tá bom? Aí eu entendi o código, né? Mas não, professora, precisa não quero trazer seu lado, não. Mas tudo bem, eu entendi. Porque aquilo que eu falei pra você, eu não sabia quem eu era. Hoje eu descobri o meu propósito. Sim, exatamente. E o meu perfil de personalidade é um perfil de mais emoção, sentimento, onde eu consigo compor. O seu perfil, pelo que eu tô vendo, não é tanto pra isso. Sim, né? Mas é isso mesmo. E aí as coisas fluem. Quando a gente tenta fazer aquilo que a gente não tem, a gente quebra a cabeça, perde tempo, se machuca, se frustra. É isso mesmo. E aí vem essas origens de depressão, origens de ansiedades. Sim. Tá muito ligado a isso. A você tá focando onde você não tá. É isso mesmo. Tá envolvido. Não, mas assim, compor é dificílimo, né? Você pode fazer uma parceria com pessoas que tocam e cantam, você compõe e dá pra pessoa cantar e tocar, entendeu? Eu já falo que cantar pra mim é difícil, é impossível. Posso tocar alguma coisa, mas tem cantar... compositores que não cantam, sabia? Tem, Eles passam pro cantor, então. Não, aí o mundo se completa, cada um no seu quadrado, cada um no seu papel. Exatamente. Aí quando você se descobre... Tem aqueles que são, tipo, super completos, né? Esses são. Tocam, cantam, compõem, produzem. Ok, tem esses, mas tem os que são fragmentados. Esses caras aí são... uma parte. Eu não componho, por exemplo. Se você falar, papel e faz sobre tal tema, não sai, já tentei, não sai. Já tentou? Não sai. Não, mas é bom a gente saber o que a gente faz de melhor e focar naquilo que a gente faz de melhor. Exatamente. E aí vai embora. Exatamente. Então, beleza, como é que você tá agora? Tá mais tranquila? Tá mais leve? Acho que eu tô ficando mais calma. Eu ainda tô com a mão aqui, segurando. Quando eu tô assim, eu tô nervosa. Você tá com o corpo fechado, tá um pouco tímido. Quem já leu O Corpo Fala, tá vendo que eu tô nervosa, né? Mas super normal, cara. Eu acho que tá fluindo, tá bacana. Sim. Tô te preparando pra gente entrar naquele grande momento, né? Legal. Onde você vai falar um pouco do que Deus fez, o que aconteceu com você, né? Vamos lá. Bora. Primeira coisa, o que aconteceu com você? Qual foi o diagnóstico que te deram? Então, vamos direto ao ponto, assim, né? Vou tentar só voltar só um pouquinho. Fica à vontade. Só um pouquinho. Se eu estiver falando muito, aí você vai direcionando. Não, a casa é sua, fica à vontade. Eu tive esse diagnóstico em 2015, né? E 2015, quando eu entrei no culto da virada, eu fiz uma oração. Que eu não faço nunca mais. Que é assim, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Basicamente foi essa a minha oração. Tipo assim, eu amo o Senhor, eu conheço o Senhor desde criança, mas eu nunca tive uma experiência forte, assim. E quando eu falo de experiência, eu conto experiências dos meus pais, por exemplo. E aí eu falei, Senhor, esse ano eu quero ter uma experiência contigo. Dá pra contar tudo? Eu até postei no meu Instagram hoje que eu tenho um livro que eu nunca publiquei, né? Porque eu tinha essa dificuldade de... tinha, né? Porque eu não tenho mais, em nome de Jesus. De falar e também essa questão de chorar quando eu falava sobre. Então, e eu me sentia ao mesmo tempo cobrada. De, meu Deus, fez algo tão grande e eu não falo sobre isso. E aí eu acabei escrevendo esse livro que chama O Milagre na Caverna. Que eu fiz um paralelo ali com a história de Davi na caverna de Adulão e o tempo que eu passei internada. E, tipo, os ensinamentos, as lições que Deus trouxe desse tempo de reclusão, assim, né? E
Então não vai dar pra eu contar tudo, mas só pra dar um spoiler, Não, que sim, esse livro aí vai sair. Então a gente fica na expectativa desse spoiler e também Sim. daqui pra frente eu creio que no seu próprio canal também você vai estar usando isso pra estar falando. Exatamente. E a gente vai estar acompanhando. Exatamente. Mas basicamente essas foram algumas orações que eu fiz. Essa, que eu queria ter uma experiência. A segunda, eu tinha vindo de 4 anos de faculdade e 1 ano de curso técnico. Então eu estava muito fria espiritualmente. Eu nunca me desviei, mas eu sentia que meu coração estava muito longe daquela menina de 17 anos que, nossa, queimava de amor por Jesus, queria ir para missões. Eu estava totalmente distante disso já. E eu orei muito nesse foco, assim, que, Senhor, esse ano eu quero voltar a buscar mais o Senhor, a viver o meu chamado e tal. E outra coisa foi pela minha família, porque foi um ano muito difícil da igreja e meu pai tava para entregar a igreja. Sério, meu? Tava tão ruim assim? Meu pai chegou ao superintendente lá na igreja, porque era um ano que ele realmente queria entregar. E é normal, a gente é ser humano, Sim. Uma vida inteira no ministério, são muitas situações, né? E chega uma hora que bate o cansaço, o desânimo, enfim. E eu ficava extremamente triste com aquela ideia. Eu falava, meu, como assim? Tipo assim, a nossa família é isso, né? A gente é uma família sacerdotal, a gente foi chamado para isso. E eu não consegui aceitar que ele ia entregar a igreja. E eu entrei o ano orando por essas 3 coisas. E aí não tem como eu deixar de falar, porque eu sei que foram essas orações que me levaram a viver o que eu vivi. Sim. Entendeu? Então foi assim, no mês de julho, a gente teve um convite para tocar na igreja da Gabi, em Morungaba, né? A primeira igreja batista de Morungaba. E eu falei, não vou. Quero mais, porque eu e o Davi, a gente brigava muito, coisa de irmão, né? Você tem irmão, você tá sei. A gente brigava muito, se desentendia muito, e eu falei, não vou, não quero ir. E aí, quando foi na semana, eu fui fazer o meu devocional um dia de manhã, e aí o Senhor falou muito forte no meu coração, muito claro, assim, você vai sim, porque eu vou falar com você lá. Aí eu falei, caramba, tá bom, eu vou. Aí fui, avisei que eu ia e fui. A gente foi para esse evento no interior, no sábado. A gente fez o louvor, acabou o louvor, eu sentei e falei, vou ouvir agora, né, que Deus falou que ia falar comigo. E aí o rapaz começa a pregar sobre Davi na caverna de Adulão, o pastor. Certo. E aí ele pregou, tal, e aí foi falando, foi trazendo todos os pontos, tal. E aí quando tava quase acabando, veio assim no meu coração, pra mim não é essa palavra, porque eu não tô passando por caverna nenhuma. Não entendi porque Deus fez eu vir aqui falando que ia falar comigo, porque essa palavra não é pra mim. Quando eu terminei de falar isso, parecia que ele tinha ouvido o meu pensamento. O pastor falou assim, você pode estar pensando, mas eu não tô passando por nenhuma caverna. Ele falou, eu não tô profetizando o caos na sua vida, mas Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então guarda essa palavra, porque vai chegar um dia que você vai precisar. E aí eu guardei, e aí isso foi num sábado. Foram 5 dias depois eu precisei. Nossa. 5 dias depois eu estava no hospital. Foi muito rápido, assim. Eu comecei a passar mal e fui evoluindo, sabe? Eu comecei perdendo o equilíbrio. Acordei no domingo, tentava levantar meio que não... Peraí, só um minutinho. No sábado você recebeu a palavra. No sábado eu recebi essa palavra, domingo... a gente voltou para casa do interior. A gente viajou à noite, chegou em casa. Domingo de manhã, quando eu fui levantar, já tinha acontecido alguma coisa. Eu tentei levantar e, rodou tudo, assim. Aí eu sentei de novo, aí segurei. E aí foi evoluindo. Isso foi no domingo. Aí na terça eu comecei a vomitar muito. O tempo todo, assim, do ponto de doer a barriga. Eu não tinha mais nada. E eu vomitando. E aí a gente foi pro hospital. Me deram um diagnóstico errado de labirintite. Eu voltei pra casa sem... Misericórdia. Viva o SUS. Viva o SUS, quem não precisa do SUS. Quem não tem, agradece a Deus, porque o negócio, olha só, exatamente. O diagnóstico errado aí, ó. Exatamente. E aí eu voltei pra casa e fiquei tomando remédio de labirintite 2 dias. Até que chegou na quarta-feira de madrugada, minha cabeça começou a doer, exatamente onde eu tive o tumor. Meu cerebelo começou a doer muito. Aí eu acordei desesperado e pedi pra minha mãe orar. Falei, mãe, tá acontecendo alguma coisa. Não é normal. 5 dias passando mal, tá acontecendo alguma coisa grave. E aí ela teve esse discernimento também que era algo grave, porque ela fez uma oração que eu nunca vi ela fazer assim na vida. E ela orou e terminou de orar e falou, eu vou acordar o Davi pra gente ir pro hospital. E aí foi esse dia, não vou lembrar agora exatamente, já era agosto, eu acho que era agosto. Faz as contas aí, dia 25 foi o sábado, aí foi certo. Na quinta que eu fui internada. 25 no sábado? Acho que era dia 30 então, né? É. Dia 30 eu cheguei no hospital
pediram uma tomografia, porque eu tava falando que tava doendo aqui. Fez a tomografia. Quando eu voltei para a sala do clínico com o exame, ele olhou assim, aí deu uma assustada. Aí ele falou, você caiu? Eu falei, não. Bateu a cabeça? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Não é labirintite? Que era esse o diagnóstico que eu tinha. Ele falou, não é não, mas vou pedir para vocês saírem e espera um pouquinho que eu vou chamar o neuro para conversar com vocês. Aí a gente já entendeu que um diagnóstico ruim viria, né? E aí a gente ficou ali no corredor, o Davi, apesar das nossas brigas, né? Naquela hora ficou desesperado também, e aí ele soltou um louvor do Fernandinho, chamado Todas as Coisas. Sei. E que falam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E aí foi nessa palavra que eu me apeguei, independente do diagnóstico que vier. Ali Deus já estava acalmando seu coração, te preparando para alguma coisa. Já estava me preparando. E aí eu falei, independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. E aí foi com esse sentimento que eu vivi toda a experiência. Aí a gente voltou para a sala do médico e ele anunciou que eu estava com um tumor no cerebelo. Era, assim, pela imagem era grande, tinha uns 4 centímetros. Mas cresceu rápido, hein? Oi? Cresceu rápido, né? 4 Evoluiu centímetros. muito rápido. 4 centímetros. E aí ele disse que você vai precisar internar, é grave, a gente vai pedir um outro exame, vai provavelmente te operar para remover o que der para remover, mandar para biópsia para entender se é maligno, se é benigno. E aí foi isso. Começou assim, o diagnóstico eu recebi assim. Daquele dia eu já internei e foram 30 dias. Então você não voltou para casa, já ficou lá mesmo? Já fiquei. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você recebeu a notícia de ser um tumor, o que passou pela sua cabeça? Tipo, vou morrer? Como que é? Porque geralmente as pessoas que recebem esse tipo de notícia já falam, acabou. Ah, meu Deus do céu, e agora? Como foi pra você receber essa notícia do tumor? Por um segundo, acho que eu fiquei meio aérea, assim, meio falando, sabe, negação? Ah, não, isso não tá acontecendo, eu vou acordar e vai ser um sonho e não vai ser nada disso. Por um segundo eu fiquei assim, e depois eu entendi a gravidade, mas eu tinha uma convicção muito grande que tudo ia cooperar pro meu bem. Seja se eu vivesse ou se eu morresse, tudo ia cooperar pro meu bem. Passou algum sentimento de medo, assim? Nossa, eu vou morrer? Medo, alguma coisa? Medo, não. Eu tinha, sabe, dó? Como? Dó. Por Que quê? dó que eu morri agora. Eu pensava assim, tudo vai cooperar pro meu bem. Então, se for pra eu morrer, ok. Só que eu pensava, caramba, eu tinha meu sobrinho, o mais velho, que é o primeiro, com 2 anos. Ele era, tipo assim, era muito apegada com ele. Ele nasceu, minha irmã já morava lá no quintal, voltou a trabalhar, minha mãe olhava ele, então eu ficava com ele muito, né? E aí eu pensava nisso, pensava nessas coisas, falava, caramba, não vou ver meu sobrinho crescer, tinha dó, mas sabia que, cara, viver é Cristo, morrer é lucro. Então você estava bem em paz em relação a isso, em nenhum momento você ficou desesperada? Desesperada não. Teve um dia de desespero, quando eu já estava no quarto, e teve um dia que eu não entendi por que eu tava... O que tá acontecendo? Porque assim, a gente ficou 15 dias, viu o SUS novamente, a gente ficou 15 dias no corredor, esperando uma ressonância, que eles não podiam me operar com um exame tão superficial, né? Frágil. Precisava de um exame mais específico. E aí eu fiquei 15 dias e fiz a ressonância confirmou o diagnóstico. E aí eu subi pro quarto por interferência de um deputado. Meu pai conta isso às vezes e assim, eu não tenho orgulho disso, eu tenho vergonha, porque... Sério? Porque, cara, a gente é o serviço público. Sim. Todo mundo tinha que ser tratado chegar igual, lá, né? Independente de você conhecer alguém, você ter assistência, né? E assim, glória a Deus, né, que o Senhor usou a vida desse deputado, mas é triste, né? A gente precisar de uma intervenção para receber algo que todo mundo deveria receber. Que já é por direito nosso, né? Exatamente. Entendi. E o deputado da igreja, dos meus pais, né, entrou em contato com o hospital e aí eles me subiram. No mesmo dia que ele ligou, eles me subiram. E aí, tipo, até o tratamento comigo mudou um pouco. Ele falou que ia acompanhar e tal. E aí teve um dia já no quarto que eu, cara, não aguentava mais, porque quando eu subi pro quarto foi assim, você vai ter que aguardar vaga na UTI para operar. Ponto. Então eu podia ficar lá 2 dias como 50. Não tinha perspectiva de quando eu ia sair. E aí teve um dia que eu olhei no espelho e, Deus, por que eu tô passando por isso? Esse dia foi o único dia, assim, que deu desespero mesmo e falar, queria sair correndo daqui, mas não posso.
Foi essa vez. Que bate o desespero, né? Da incerteza, da insegurança e as dores também, né? Tinha muitas Você fala dores. física? Graças a Deus, não. A única coisa, assim que eu entrei no hospital e fui medicada, a dor na cabeça passou. E a única coisa que eu tinha no hospital era o desequilíbrio. Isso ficou do lado direito. O tumor estava do lado esquerdo. E aí você sabe que é invertido, né? Sim, então alterou o meu lado direito. Então eu tinha bastante dificuldade, tanto que eu não pude ficar nem um dia sem acompanhante. Eles falavam, se você cair, vai ter 2 problemas para resolver. Então eu fiquei os 30 dias, sempre tinha alguém lá comigo. Sempre alguém com você. Sempre E alguém. como foi essa relação dos seus pais, seus irmãos? O Davi pode pegar no seu pé nessa fase aí. Cara, Davi, meu Deus do céu. Acho que Deus escolhe alguém pra tratar a nossa vida através dessa pessoa, né? O Davi é uma bênção, tá? Eu brinco assim, mas a implicância era minha, não era dele, o problema era eu, né? Mas o Senhor tem me tratado. Mas um dos maiores tratamentos que eu tive nesse período, envolvendo dependência, sobre aprender a depender de Deus, foi uma experiência com o Davi. Porque mais ou menos um mês antes de eu receber o diagnóstico, a gente viveu uma experiência que meu pai estava trabalhando fora nessa época e ele deixou a incumbência de eu e minha mãe fazer a compra e deixou o carro dele com o Davi, que ele trabalhava com o carro da firma, e deixou o dele com o Davi. E deixou o Davi responsável por buscar a gente no mercado, eu e minha mãe. E aí a gente fez a compra e combinou com ele, 40 minutos você vem. Aí, sei lá, acho que ele demorou 2 horas. Nossa. E eu e minha mãe ficamos lá esperando. E aí eu fiquei muito brava, muito irritada. E a hora que ele chegou, eu, né, falei alguma coisa, ignorante assim com ele. E quando entrou no carro, eu falei uma frase. Eu falei, eu prefiro morrer do que depender de você. Meu Deus, olha. E, meu... Na hora da raiva a gente fala sem pensar, né? E como ele recebeu isso aí? Tipo... Cara, eu nunca conversei com ele sobre isso, não sei nem se ele lembra. Nos olhos dele você não viu que ele chorou, alguma coisa? O Davi? Não, ele tava na frente, minha mãe, e eu tava atrás. Então nem viu o olhar dele. Não acontece, cara. Eu já falei algumas coisas pra minha irmã, ela falou pra mim. Sim. Eu falei, cara, eu prefiro morrer do que depender de você. Corta para um mês depois, eu no hospital, sem equilíbrio, ele de acompanhante. E aí me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu comecei a segurar. Falei, não, vou segurar até trocar de pessoa e se outra pessoa vai me levar no banheiro. Aí segurando, chegou num ponto que eu não aguentei. Falei, Davi, eu vou precisar ir no banheiro. Aí ele falou, tá bom, vamos lá. Ele tava super paciente. Minha mãe fala até hoje que ele foi uma das pessoas que mais chorou, que mais orou quando eu tava nesse período, né? Aí ele foi, me levou até o banheiro. Aí ele falou, você consegue ir? Eu falei, não. Aí ele teve que entrar comigo, a gente fechou a porta. Aí o banheiro era aqui e o vaso era lá dentro. Ele falou, lá você vai sozinha? Eu falei, melhor não. Porque eu não queria sentar, porque era um hospital que todo mundo usava. E eu sabia que eu não ia conseguir me equilibrar, de jeito nenhum, sozinha. E aí ele foi até lá. Mas nem enfermeira pra esse momento? Não tinha enfermeira? De jeito nenhum. Lá tem um enfermeiro que passa medicando todo mundo que tá no corredor. Era assim. E aí... ele ficou ali me segurando. E naquele momento Deus me fez lembrar da frase que eu tinha falado. Prefiro morrer do que depender de você. Então assim, o que Deus mais tratou no meu coração nesse período foi dependência. A gente tem que aprender a depender das pessoas e principalmente de Deus. Porque não tem aquele texto que fala que se você não ama o seu irmão a quem você vê, como vai amar a Deus? Você não ama Deus? Sobre dependência é a mesma coisa. Se você não aceita depender de pessoas, você vai aceitar depender de Deus que você não vê? Não vai. Não vai. Então assim, uma das coisas que Deus mais tratou no meu coração nesse período foi dependência. Saiba depender, é importante saber depender. Legal, e também o poder da palavra, né? Nossa. Porque o que você falou foi aquilo que... Exatamente. Então assim, eu aprendo aqui nessa parte aqui, vocês podem pegar a questão da palavra. Talvez você tá aí falando coisas que, né? As nossas palavras... Ou o que você está vivendo hoje é fruto das suas palavras no passado. Deus perdoa? Perdoa. Então, precisa entender o processo, se ressignificar, se perdoar, não ficar com mágoa e seguir o processo. E mudar as palavras. Né? Palavras, elas geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Olha aí. Tem um texto na Bíblia, não vou lembrar agora a referência, mas fala que na nossa boca está a vida ou a morte. Exatamente. Então, nossas palavras produzem o nosso futuro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa experiência me levou a isso, com certeza. Isso, né? Hoje eu penso 10 vezes para falar alguma coisa. Mesmo na ápice de nervosismo e raiva, né? Exatamente.
Exatamente. Então, quanto tempo durou esse processo aí da cirurgia, né? Até você ter certeza que tá 100% curado, certo? Sim. Então, desse período que eu subi pro quarto, foram mais 15 dias. Aí, com 15 dias, eu fiz a cirurgia, né? Nesse período, claro, a gente não vai lembrar de falar tudo que tem que falar, né? Sim. Mas nesse período tinha muita gente orando, né? E a gente já tinha recebido várias palavras de que Deus ia fazer um milagre, que eu não ia morrer. Minha mãe, no primeiro dia do diagnóstico, nesse dia que ela e o Davi estavam comigo, e eles receberam o diagnóstico, tinha uma vigília. E aí, à noite, alguém ficou comigo, não sei se foi meu pai, e minha mãe queria ir pra casa. O Davi falou, não, mãe, a gente vai pra vigília. Se tem uma hora que a gente tem que ir pra vigília, é agora. É agora, olha só. E aí ela foi, e no primeiro dia do diagnóstico, nessa vigília, o pastor Wellington, até encontrei com ele a semana passada numa vigília. Ele chegou na minha mãe e falou, olha, o senhor tá mandando te falar que descansa seu coração, que não é pra morte, Olha que bênção. essa experiência vai ser pra glorificar o nome de Deus. Mas ele Descansa sabia seu da coração. situação ou não? Foi Sabia. revelado? Então já sabia. Não, já sabia. Mas assim, você pra falar isso pra alguém, você tem que estar movido pelo Espírito Santo, porque se a pessoa morre. Sim, é muita resposta. Por isso que eu perguntei se era profecia ou se o cara já sabia. Não, tem muito sabia. disso, né? As pessoas vão lá e profetizam algo que não acontece. Sim. Não, ele sabia da situação, e tanto que eu fui falar pra ele nessa vigília da semana passada, ele falou, eu não lembro que eu falei isso pra sua mãe. Ele falou, que louco, que responsabilidade. Ele falou, mas realmente foi movido pelo Espírito Santo, porque ele falou, eu acho que eu não falaria, tipo assim, com tanta convicção. E aí então ela recebeu, e aí durante esse período foram muitas pessoas orando, muitas palavras, recebendo as palavras contrárias também. Eu tive uma profecia que eu ia morrer. É mesmo, caramba. Recebi, enfim, não, mas deixa quieto, porque hoje você tá aí viva para a glória de Deus. Exatamente. Mais do que nunca. Oi? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Recebi essa palavra de que não ia ter jeito, ia morrer. E... Tá, só uma curiosidade. Quando você recebeu essa palavra, você chegou a duvidar, sentir, ou simplesmente, Então, a minha mãe é uma bênção, né? A minha mãe me blindou, eu não recebi essa... Eu só soube depois. Soube depois? Tá. Eu só soube depois que, tipo, a minha família, da parte do meu pai, toda se desesperou que eu ia morrer porque recebeu essa palavra, entendeu? Dessa pessoa. Mas assim, não guardo, pelo contrário, tenho amor, compaixão, que a minha vida seja um instrumento para a pessoa ser alcançada, né? Uhum. E aí foram 30 dias no total no hospital, até que veio a cirurgia. No dia da cirurgia, meu pai que ficou comigo, né? Minha mãe ficou... não tem como falar de todo mundo, mas minha mãe ficou muito comigo. A Selma passava as noites comigo, as madrugadas. Meu pai ficava, meu irmão, meus irmãos. Enfim, muita gente ficou. E no dia da cirurgia teve que ser meu pai, que minha mãe não tinha coração pra isso, né? Mãe é mãe, né? E aí meu pai entrou, eu lembro que a gente tava assim não sei como é que fala, sala pré-cirúrgica, talvez, que fala. E ele fala assim, Emily, você sabe quem é que vai te operar? Aí eu não vou saber. Espero que seja uma pessoa competente. Né? Não sei quem que era. E aí ele perguntou de novo, Emily, você sabe quem vai te operar? Eu fiquei olhando assim pra cara dele, porque eu já sou lento, eu falo devagar, eu penso devagar. Você imagina no hospital com um monte de remédio, eu tava mais lento. E essa pressão toda também, né? E essa pressão psicológica e tal. Aí ele perguntou a terceira vez, Emily, você sabe quem é que vai te operar? Aí eu entendi o que ele tava querendo que eu falasse com a minha boca. Aí eu vou me emocionar, eu chorei, e aí eu falei, eu sei, Pai, Jesus. E aí eu entrei na sala. E aí foram as primeiras 4 horas de cirurgia, assim, meu pai agoniado lá, e minha família agoniada, o médico saiu e falou que tava tudo bem, pra ele ficar tranquilo, que era normal, que era o processo e tal. E aí entrou de volta e foram mais 4 horas. Então foram 8 horas de cirurgia. Meu pai falou que via pessoas entrando, saindo. Uhum. E aí, quando ele saiu, né, no final de tudo, das 8 horas, o que o médico falou pro meu pai foi o seguinte, as imagens foram enganosas. A gente abriu a cabeça dela e a gente não encontrou nada. Oxe. Foram essas palavras dele, que as imagens de 2 exames com 15 dias de diferença cada um
foram enganosos. Aí, Até arrepio, não. Para aí. Você fez as ressonâncias, você fez os exames, apontou no celebeiro, sim, um tumor de 4 centímetros. sim. Beleza. Centímetros. Tontura, mal-estar, aquela coisa toda. Aham, Aí você foi pra operar. sim. Os caras ficaram 8 horas 8 horas. e não tinha nada. Não tinha nada. Nada. E aí, foi só festa. Meu pai fala que ligou pra casa e todo mundo orando, agradecendo a Deus. E aí, o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma raspagem do local, porque eles falaram que tinha que... Tanto que essa raspagem, até hoje, quando eu faço acompanhamento, sai lá, que tem uma... Tipo uma lesãozinha, né? Uhum. Eles rasparam para mandar para biópsia, para saber se tinha algum vestígio, né, de algo maligno. E aí foi isso. E aí fechou. E aí eles têm que dar tem que ter uma explicação. Então, o que eles falaram, né, na época? Que eu tive uma malformação vascular. E aí, quando você pesquisa, nada faz sentido. Porque a malformação vascular causaria um sangramento. Esse sangramento não ficaria 15 dias intacto. Porque quando você pega os exames, né, a tomografia e depois a ressonância, tá do mesmo jeito, entendeu? E outra coisa também, quem tem MAV convulsiona. Então, para fazer sentido, eles me medicaram e falaram, a partir de hoje, você precisa tomar esse remédio para sempre, para você não convulsionar. E a gente chegou a pegar esse remédio, olha que loucura. A gente pegou um tanto assim, ó, no posto. E aí eu comecei a tomar, e com uma semana que eu tava em casa, minha mãe falou, Emily, faz sentido você tomar esse remédio? Então, né? Você crê no que Deus fez? Eu falei, creio. Eu falei, então não faz sentido você tomar esse remédio. E assim, não recomendo, né, ninguém fazer nada de forma irresponsável, mas quando você está movido pela fé e pelo Espírito Santo, você bate no peito e assume o que você está fazendo. E eu interrompi esse remédio. E eu nunca convulsionei em 10 anos. Caramba, meu. Realmente, que surpresa. Eu fiquei surpreso de não saber desse detalhe, do qual não tinha nada. Milagre, literalmente milagre, não tinha nada. E eu achei interessante que eles têm que provar alguma coisa, né? Então ficaram caçando assunto. A medicina tem que dar uma... Mas eu acredito que entre eles ali ficavam olhando pra cara do outro. E aí, o que aconteceu? Como é que a gente vai, o que a gente vai falar? Como vai falar, né? Como não crê em Deus, né, cara, numa situação como essa, né, meu? Exatamente. Pra gente que tá ouvindo é fantástico e maravilhoso, imagine pra eles que estão ali diante da situação. Vendo, Eu creio que Deus usa a situação para alcançar muita gente, que a gente não fica nem sabendo, né? Tinha uma médica lá que eu sinto no meu coração que o inimigo usava ela, assim. Ela vinha todo dia e falava coisas negativas para mim, todos os dias. Olha só. Todos os dias. Ela entrava no quarto e ela falava, Emily, você não levanta dessa cama, você vai dar água no seu pulmão. Aí minha mãe falava, essa questão do desequilíbrio dela parece que está começando a melhorar. Minha mãe percebia que no começo tinha um teste assim, que era você fazer assim e colocar o dedo no nariz. Meu dedo ia por qualquer lugar, menos no nariz. E aí minha mãe começou a perceber que estava voltando e ela falava, não, esse desequilíbrio é uma lesão que causou e ela vai ter que aprender a viver com isso. Ela só falava coisa negativa. E eu via assim, eu falava, não é ela, não é possível. Que ela entra todos os dias para falar uma palavra negativa, é o inimigo. E tanto que anos depois eu assisti uma pregação, que nessa pregação Deus me levou a liberar perdão para ela. Então você ficou com uma mágoa dela? Eu tinha mágoa dela e eu não tinha nem noção. E aí nessa pregação eu pude enxergar que não era ela mesmo. O inimigo usa, né, situações para tentar nos atingir. E eu creio que ela foi alcançada, assim, através do que ela viu, entendeu? Algo mudou na vida dela através do que ela viu. Você não tem contato com nenhum deles? Não tenho, porque depois eu parei de fazer o acompanhamento no hospital onde eu, né, anos depois eu voltei a trabalhar, então eu tinha convênio, eu comecei a acompanhar pelo convênio, então eu perdi totalmente o contato, assim, com esse pessoal, com esses médicos, né? Porque às vezes fica, né, a pessoa tá ali acompanhando dia a dia e às vezes acaba pegando um contato, é só a família que tá ali acompanhando o tempo todo, né? Foi o mesmo médico do começo ao fim. Ah, não, lá é uma equipe neurológica e tem um chefe. Esse chefe, o pastor Antônio Alfredo, que é o superintendente da região, né, onde meu pai pastoreia, onde você congrega, tem contato. Então uma coisa que tipo tranquilizou assim humanamente falando é que eles falaram, não, o médico que está responsável é o fulano de tal, e um amigo desse pastor Antônio Alfredo que estava em Portugal
falou, fica tranquilo, tipo assim, esse médico é excelente, ela tá em boas mãos. Só que ele era o chefe, eu vi ele uma vez só. Sim. Durante a semana, é residente que fala, né? Então, assim, médicos que estão em processo, né? E aí uma delas era essa moça que vinha me atazanado. O SUS tem essa coisa de rotatividade, então acaba a gente não pegando mesmo uma amizade. Às vezes acontece, né? Do caso da pessoa. Eu conheço uma... Se há uma proximidade, você fala com a equipe médica. Uma garota, uma moça, né, que era enfermeira, se não me engano, que ela acompanhou o caso do rapaz. O cara tava com câncer já, mesma situação, designado, e ela cuidou dele ao ponto de, milagrosamente, não é cristão, mas ele, né, ficou melhor. E eles casaram dentro do próprio hospital. Caramba! Casaram. Nossa! Aí, dá um filme, né? Foi, romance, mano. Né? Aí os médicos olhando assim, falaram, você vai casar com o cara, ele, tipo, vai partir, não vai ficar muito tempo nessa terra. Não, isso é real? É real. Meu amiga Deus, de uma prima nossa. Não tem restrição no sentido de lei, não? Não sei, acho que... Porque, tipo assim, ela era médica... enfermeira, se eu não me engano. Aí começou a cuidar do rapaz e tal. Aí se apaixonaram e ela casou com ele, no papel. Meu Deus, que história. Dá pra virar um filme, eu lembro. Só que depois no final ficou muito legal que separou. Separou, mas acontece, né? Às vezes essa coisa motiva as pessoas, isso acontece. Coisas da vida real, né? Às vezes a gente vê, você assistiu o Grey Anatomy já? Não. Essa série? Não. Então, às vezes eu não sou de série muito. Às vezes acontece. Não curti não um doraminha de vez em quando? Não. Faz bem, que isso aí eu acho que eu tenho uma coisa de querer ver o fim das coisas no mesmo dia. Eu sou ansiosa, não tenho muita paciência. E sério, essa ideia de eu vou começar hoje, vou saber o que aconteceu daqui 3... Não. Eu ruim também. Tanto que quando eu pego pra assistir, eu fico ligado, mano. Eu vou até o fim disso aí. Uma vez eu peguei uma série pra assistir, foi uma que viralizou, que era do... você vai lembrar, porque viralizou muito. Que era um grupo de pessoas disputando um prêmio, só que aí ia morrendo as pessoas. Sei, a Round 6, né? Isso, coreano, né? Round 6. Tantas pessoas falarem, eu peguei pra assistir. Mas o que eu fiz? Eu comecei 7 horas da noite, fui até de manhã. Aí eu falei, nunca mais vou fazer isso, eu não tenho maturidade pra ver série. Agora em dezembro vai lançar a segunda temporada. Eu não vou ver. E eu que assisti Casa de Papel 5 vezes do começo ao fim. Eu gosto dessa série. Mas assim, psicologia ali. De forma saudável, todo dia um capítulo. No começo foi direto, igual você, eu maratonei. Por isso eu peguei da primeira hora, assim, até. Porque essa série ela tem fatores psicológicos, né? Então, assim, eu acho muito bacana. O que o professor aplica ali, você já assistiu, já ouviu falar daquele livro Arte da Guerra? Já, eu tenho. Então eu vejo que ele aplica muito aquilo ali na forma real. Não para os bandidos, tal, aquela coisa toda, mas eu acho bacana. Você conhecer o inimigo, conhecer você mesmo. O controle emocional na hora da pressão, na hora do perigo. Sim. Então eu assisto muito mais por isso que me chama a atenção. Meio que analisando. Isso, o comportamento dele, como ele lidar com a situação toda. Acho fantástico. Para quem gosta de terapia e comportamento humano, caramba, que legal. É muito bacana. Que legal. Só que no começo eu me apaixonei e fui assistindo. Eu assisti 5 vezes do começo ao fim. Mas... aí tem que... sei lá, e outra série também bacana aí acaba roubando muito do nosso tempo, né? Que eu acho que a gente deveria prestar um pouco atenção é The Chosen, né? A The Chosen, essa daí realmente... Eu também não assisti. Pra você ver o meu nível de não assistir série, mesmo essa que é uma série... Nossa, o pessoal fala pra caramba na igreja. Eu assisti só as vezes que lançou no cinema. Tiveram 2 vezes, né? Que eles lançaram, tipo... Começou uma temporada nova e lançou 2 episódios no cinema. Isso. Aí eu fui essas 2 vezes. Mas é bem forte também. Não, essa série, pra mim, acho que ela retrata muito bem o Novo Testamento, a figura de Jesus, e é bem impactante. Todas as histórias de Jesus, pra mim, essa foi a Sim. Eu acho mais que impactante. Eles humanizaram Jesus de uma forma que nenhum outro filme tem, no sentido de você, não só Jesus, mas os personagens. Não humanizar no sentido de tirar a forma dele de Deus, né? Mas humanizar no sentido de te aproximar. Sim. Você fala, caramba, até Jesus, parece um amigo. Que até o próprio ator, não sei se você já ouviu a história dele. Sim. Que ele tava num momento difícil e essa série veio na vida dele pra dar uma... Ele tava orando também, né? Ele veio no Brasil. Que aqui no Brasil ficou muito forte essa série, né? Ficou muito forte. E por falar em série, a sua história também dá uma... Tanto que já tem, né? O seu livro já, né, mano? Já tem seu livro, já. Tem o livro e eu vou tentar
eu vou tentar, assim, só diagramar o mínimo possível e soltar. Não, tentar não, em nome de Jesus, Emílio, você vai. Amém, eu vou fazer. Você vai colocar esse livro, Amém, editar, amém. a gente vai acompanhar. Amém. Eu quero, quando esse livro estiver pronto, trazer você de novo aqui no nosso canal, Amém, com uma estrutura melhor. Amém, Eu creio que a gente vai estar com uma estrutura bacana. Isso aí. E você vai fazer um lançamento desse livro, porque, cara, a sua história realmente é muito bacana. Amém. Por você ser muito jovem, Uhum. né? Você podia estar no ápice da sua juventude, querer conhecer o mundo, mas não, você serviu a Deus. Amém. E Deus não te desonrou nem te desamparou em nenhum momento, pelo que você me falou, né? Com certeza. O tempo todo ali segura, o tempo todo ali confiante, Sim. até nos mínimos detalhes, como, ó, vocês aguardam ali fora, que eu vou chamar o Neuro aqui pra gente conversar, e ali você falou que Deus falou com você através de um louvor. Então Deus já estava ali o tempo todo mostrando com você, né? Uhum. Amém. E eu acho isso muito bacana. Amém. Como você falou, você foi estudar, aí teve um momento que esfriou, Sim. porque esses estudos esfriam muita gente, né? Eu já vi muito cristão já Infelizmente. Assim, já caiu. eu acredito que a gente não pode jogar a culpa na universidade, né? Se você desviou alguma coisa ali do processo, que não tem como, você acordar, ler a palavra, orar, ter o seu tempo com Deus e sair, em algum momento você desviar, né? Não. Mas assim, é um ambiente muito cético, então aos poucos ele vai minando a sua fé. Se você não se posicionar... Eu tinha um professor que falava assim, um professor de sociologia na faculdade. Ele falava assim, se Deus existe, com esse tanto de desigualdade que tem no mundo, se Deus existe, ele é um grande filho da... Ele falava isso na sala de aula. E eu ficava assim, ó. Chocada, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu queria estar num centro de treinamento missionário, tô aqui. Mas tudo faz parte. Tá aí, ali era uma grande missão, oportunidade de missão, né? Não, eu queria estar estudando, Ah, depois tá. ali, entendeu? Porque assim, eu admiro muito pessoas que se posicionam nesses ambientes, porque é muito difícil. Eu não tenho problema nenhum de admitir, eu não bancava. Levantar a mão e falar, não, eu não penso assim, eu acho que é assim, assim, assim. E eu vivi 2 vezes essa experiência, na faculdade, de você se sentir sufocado. Claro, eu mantinha o meu testemunho, mas nunca bati de frente com o professor para discutir. E uma vez eu trabalhei na Secretaria da Cultura durante um período. E aí é um ambiente totalmente progressista. Também ali. E aí, meu Deus, foi 2019, foi um ano que foi doido, assim, o pior ano da minha vida. E uma das coisas que somaram para ser o pior ano da minha vida foi essa vivência na Secretaria da Cultura. Foi que era horrível. complicado. Uhum. É porque você se sente... Eu me sentia fraca, entendeu? Tipo assim, de estar ouvindo um monte de coisa que eu não concordava e não me posicionar. Tipo, eu guardava e ficava na minha, entrava mudo e saía calado. E nisso você e aí isso passou... começou a me... Sabe, eu me Tipo, sentia culpada e, caramba, mas o que eu tô fazendo aqui se eu não consigo me influenciar, se eu não consigo falar? E aí aquilo foi me deixando muito mal, muito mal, muito mal. Você se sentia cobrada por você ou você acha que o Espírito Santo te incomodava alguma coisa? Eu acho que as duas coisas. Porque você já teve esse testemunho, já estava curada, já estava totalmente... 2019, então eu tinha Quando o minha professor própria falou, eu história saí, pra falar. você podia falar... Não, na faculdade não. Na faculdade não. Na faculdade eu ainda não tinha, mas na secretaria, Secretaria já tinha. você já Eu tinha. cheguei a contar o meu testemunho uma vez, mas num ambiente informal. Tinha A gente trabalhava em duplas lá, então tinha a minha dupla, né? Era o Marcos, ele era um jovem que ele era... Até me humanizou um pouco trabalhar lá, porque ele era homossexual, ele usava droga, e ele era um cara, tipo assim, sabe? Eu aprendia, porque às vezes a gente olha com, né? E aí, eu acho que eu desenvolvi esse lado também, de humanizar e olhar, cara, é um ser humano, tem sonhos, Sim, tem exatamente. objetivos e tal. E uma vez eu compartilhei com ele, só com ele, o meu testemunho. E aí ele ficou assim, nossa, amiga, nossa. Amiga, que incrível. Eu sei, imagina. Mas, pô, eu tenho um carinho por ele. Ele não me responde mais. Eu acho que foi na época da política que eu comecei a postar coisa, né? Então ele não me responde mais, mas tudo bem. Vida que segue. Pelo menos você plantou ali uma sementinha no coração dele. E é aquilo, uma coisa interessante aqui, né, menina? Tudo tem seu tempo, cara. Sim. Às vezes você fala, por que eu não falei antes, tal? Porque não era um momento. Acho que Deus está te preparando para coisas melhores. Você está com 33, né? 32. Você falou. 32 é para 33. Então até os 120 anos tem muita vida para você viver e pregar o evangelho. Amém, mano. amém. Fazer o que eu não fiz nos 32, fazer agora. E faz, mano. Jesus ele começou com 30, né? Aí quando ele foi para a ressurreição, então 3 anos fizeram tanta coisa. Eu não me perco mais nessa questão. Ele dividiu a história, só isso, em 3 anos. 3 anos. E aí, sabe o que é mais fantástico, meu? Que às vezes eu fico pensando, que ele falou que a gente vai fazer coisas maiores ainda.
Eu olho assim e falo, meu, eu não tenho fé. Não é possível, cara. Essa falta, vida toda eu não tenho fé, mano. falta. Porque se ele falou que a gente vai fazer coisas maiores, gente, eu não tô dando conta nem da minha vida. Ele ressuscitou morto, Eu ele peço falou que a perdão gente pra vai Deus. fazer coisas maiores. Agora Deus me perdoa, vou me perdoar. Então, sim, vou começar pelo podcast, vou começar pelo canal, vamos ver se a gente alcança alguma coisa ali. Sim. E graças a Deus eu tenho visto que em alguns vídeos algumas pessoas falam, oh, legal, precisava ouvir isso e tal. Então que seja assim, eu não foco multidão, eu foco assim, se eu conseguir alcançar uma pessoa, Com certeza, já valeu a pena. já tá valendo a pena. Já valeu a pena, com certeza. Poxa, bacana, meu. Tô muito feliz pelo seu testemunho. Amém. Acompanhei assim de longe, né? Sim. Nessa época eu tava em outras igrejas e tal. Sim. A gente não acompanhou muito, mas pode ter certeza que a gente tava ali quando ficou sabendo a notícia. Uhum. Tive pequena, mano. Sim. Até hoje, olhando aqui, se você for de 33 anos, Sim. por algum momento assim, eu Que hora que esse tempo passou? foi, na minha cabeça fez isso. Você falou, tô com 33. Gente, eu fui Que hora lá. que esse tempo passou? Eu lembro de você na EBD ali, tá, Sim, aquele cataquezinho assim, pequenininha, mano. E agora tá aqui dando um testemunho Tempo desse passa. de milagre e transformação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que seja o primeiro de muitos podcasts que você vai Amém. pelo Brasil afora, Amém. Glória a Deus. pregando, falando desse testemunho que realmente é maravilhoso. Seu. Tem uma mensagem final aí pra gente finalizar aqui? Tem. Posso ler um pedacinho aqui do Opa, deve. livro? Fica à vontade. Caramba. É o primeiro capítulo do livro, aí eu vou ler só esse pedacinho de uma das lições que eu acho que se aplica para deixar para as pessoas. Lição 1 fala assim: o rei está na caverna. Naquele momento, voltamos para o corredor do hospital. Era julho, fazia muito frio e rajadas de vento cortavam o ambiente, passando por nós. Eu, minha mãe e meu irmão Davi estávamos ali, todos engasgados por uma mistura de angústia e incredulidade, tentando evitar admitir que uma notícia muito ruim estava prestes a chegar. Davi pegou o celular, abriu o aplicativo de música e deu play em um louvor, que é todas as coisas, né? Que fala assim: eu sei que sempre estás comigo, Senhor, eu sei que nada acontece sem a tua vontade, eu preciso aprender a confiar em ti, eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sinceramente, eu não sei quando me lembrei da mensagem de Davi na caverna de Adulão, das palavras do pastor dizendo: um dia você vai precisar delas. Hoje, no entanto, consigo traçar esse paralelo com clareza. Na vida sempre enfrentamos processos seletivos. Eu já estava acostumada a passar por eles. Passei por um processo seletivo para entrar na faculdade, outro para conseguir trabalho, e naquele momento estava prestes a passar por um processo seletivo com Deus. Davi foi ungido como rei pelo profeta Samuel, mas só assumiu o trono 12 anos depois. A caverna foi parte essencial desse processo. Quando Saul, rei de Israel, soube que o profeta havia ungido outro rei para ocupar o seu lugar, ficou furioso e decidiu matar Davi, obrigando-o a fugir para a caverna. Mesmo escondido, Davi já era o escolhido de Deus. Está acabando. Da mesma forma, naquele hospital, prestes a receber a pior notícia da minha vida, ao ouvir aquela canção, fui lembrada de que, acontecesse o que acontecesse, independente do diagnóstico, Deus estaria comigo. Tudo de alguma forma iria cooperar para o meu bem. E agora a palavra que eu quero deixar para vocês. Seja qual for o cenário que você esteja vivendo, seja um diagnóstico médico negativo, um desespero financeiro, a dor de uma perda familiar, lembre-se que o Rei dos Reis está na caverna com você. E se ele está lá, tudo ficará bem. Você está sendo treinado pessoalmente por Deus. E isso é um privilégio incomparável. Amém. Olha só, tá vendo? Essa palavra é pra você. Amém. Independente da situação que você está vivendo, como ela falou. Meu, confia. Essa caverna é passageira, né, Emily? Caverna é Com passageira. certeza. Com certeza. E a vitória é grande. Então, Emily, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço Agradeço o essas convite. oportunidades de testemunho. Amém. E agora que a gente terminou, qual é a sensação de estar do outro lado? Então, realmente, às vezes você fica mais apreensiva, mais nervosa, mas eu tô muito feliz, que eu creio que é isso que o Senhor quer, né? Que eu abra a boca, que eu fale mais. E se uma pessoa for, de alguma forma, impactada e tocada e se aproximar de Jesus um pouquinho, por conta do que falamos aqui, valeu a pena o nervosismo. Valeu a pena, né? Então se prepara que eu creio que vai ser a primeira de muitos aí. Amém. Não sou profeta, mas eu Amém. tô vendo caminhar das coisas aí. Porque Eu- Deus ele tem necessidade hoje de usar pessoas como você, Com certeza. que tem testemunho, que, meu, não é só avivamento, não é só avivalista o evangelho. É isso aí, ó.
É uma intimidade, né? Amém. Você viveu o que você viveu porque você foi íntima de Deus. Amém. Né? E aí tem aquela música que fala, eu escolho Deus. Você teve oportunidades de cair no mundo. Amém. Como eu falei, jovem, mulher, você tem um leque de possibilidades. Sim. Mas você escolheu Deus. E foi a melhor escolha da sua vida. Amém. Então, obrigado por ter essa escolha aí. Amém, eu que agradeço. E é isso. Então, galera, espero que vocês tenham curtido essa conversa, esse bate-papo com a Emily Góes. E como eu falei, vai ser a primeira de muitos. Vamos seguir elas aí. Qual que é o seu canal? O do Resenha? É @Resenha do Louvor. Resenha do Louvor, O meu TikTok, pessoal, Instagram. não tem ainda. Instagram. Instagram, @Resenha do Louvor. E o seu pessoal? Meu pessoal, @Emily de Góes. Então, galera, vamos seguir ela também e dar essa força pra ela, tá bom? Amém. Então, até o próximo. Aquele grande abraço. Fica sussa. Valeu, galera.